A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por suas orações, por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje é um daqueles programas especiais. Hoje estamos tendo mais uma vez a honra, o privilégio de entrevistarmos o professor Saulo Soares. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Obrigado, professor Givanildo. O prazer é sempre nosso. Lembrando que o professor Saulo Soares, ele é teólogo, ele é professor de teologia do nosso seminário teológico, da nossa querida Estiadeb, a Escola de Teologia das Assembleias de Deus do Brasil. Inclusive, quem se matricula na Estiadeb tem a oportunidade de ter aula presencial com o professor Saulo Soares. Já imaginou esse privilégio? E o professor Saulo Soares também, ele é autor de 3 obras, 3 livros que foram lançados pela editora Bereia. O primeiro é A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, onde o professor Saulo explica com muita propriedade acerca desse importantíssimo evento escatológico, que é a Grande Tribulação, e também as profecias acerca da pessoa do anticristo. Quem é o anticristo? Se você deseja conhecer melhor esse evento e esse personagem, não deixe de adquirir esta obra. A segunda obra é Jesus de Nazaré, o Messias, onde, com muita propriedade, o professor Saulo Soares prova, à luz das profecias bíblicas, que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Nós já estamos aí numa série de entrevistas muito proveitosas, muito abençoadas acerca desta obra e acerca desse tema. E também o último lançamento, que é Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, onde o professor Saulo Soares explica sobre a origem, trajetória e o destino, tanto da nação de Israel e do povo judeu, como também da Igreja. Inclusive, nós temos uma série de entrevistas que está lá no YouTube, Rede Brasil Oficial, onde nós entrevistamos o professor Saulo Soares acerca desse tema tão importante, tão atual e tão contemporâneo. Recentemente, nós estamos numa série de entrevistas falando sobre Jesus de Nazaré o Messias, estudando as profecias bíblicas, as profecias messiânicas. Eu gostaria de dizer que tem sido muito bom para mim, um período de aprendizado, de crescimento espiritual, tem sido de bênção para nós também. E nós já estudamos aqui várias profecias messiânicas, acerca da necessidade de um Messias universal, profecias que dizem respeito ao nascimento do Messias, ao ministério do Messias, ao sofrimento do Messias, prisão, morte, ressurreição do Messias. E hoje vamos falar sobre um assunto não tão explicado, detalhado, né? Não tão comum, que é acerca da ascensão de Cristo. Quando eu digo que não é tão comum, eu digo assim, que não é tão difundido, tão propagado, tão ensinado, tão pregado, né, esse assunto da ascensão de Cristo. Professor Saulo Soares, eu posso dizer que existem profecias também acerca da ascensão de Cristo, o retorno de Jesus ao céu, ao seu lugar de origem. Será que dentre as profecias messiânicas tem alguma profecia que fale sobre esse evento importantíssimo, né? A ascensão de Cristo é falar do retorno de Cristo ao céu, ao seu lugar de origem. Sim, há profecias sobre a ascensão de Cristo. Porque, como já vimos em programas anteriores, as profecias sobre o Messias de Israel, ela teria que caber na pessoa de alguém que viria, e este é Jesus de Nazaré. Portanto, são pistas a respeito das obras deste Messias e dos acontecimentos com esse Messias que aconteceria na pessoa de Jesus de Nazaré. Portanto, após a morte de Jesus, ele teria que subir ao céu, ou como o Messias também foi predito. Daí a nossa profecia está no Salmo 110. Salmo de número 110. Salmo 110, versículo 1, que fala sobre essa ascensão. E também o versículo 4, pediria para o senhor ler, que fala que nesta ascensão ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Antes de ler, eu gostaria de explicar aos nossos queridos telespectadores, né, que a ascensão de Cristo fala do seu retorno ao céu, seu lugar de origem. Como todos nós sabemos, Jesus é eterno, ele não teve princípio, não teve origem.
só que no sentido humano, né, ele tornou-se homem, habitou entre os homens por um período de aproximadamente 33 anos, então ele desceu do céu, como todos nós sabemos, esteve entre os homens durante 33 anos, depois morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, como já dissemos em programas anteriores, passou cerca de 40 dias ainda aparecendo após a sua ressurreição, mas depois desses 40 dias, né, ele voltou ao céu, isso está lá em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, né, aquela ocasião das últimas instruções aos discípulos, aquela ocasião que ele foi assunto aos céus e uma nuvem o cobriu e 2 anjos apareceram dizendo assim, esse Jesus que foi recebido em cima no céu há de vir como para o céu vistes ir. Então, hoje vamos estudar as profecias que dizem respeito a esse importante evento. Salmo 110, verso 1, diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Permita-me fazer esse comentário aqui, professor. Podemos dizer que é uma profecia acerca da ascensão de Cristo, porque aparentemente não parece. Não né? parece. Não parece ser. Isto é que aconteceu com os rabinos de Israel. Sim. Como eles pensavam que o Messias sofredor não era o filho de Davi, Sim. eles pouco ligaram para Eles isso. desprezaram isso. Mas aí está mostrando que este homem, que agora Deus está chamando para estar ao seu lado, já havia estado na terra e feito inimigo na terra. Certo. Tá Então, certo? é como se Deus dissesse a Cristo, assenta-te à minha direita. Ou seja, após a morte e ressurreição, no ato da ascensão, é como se Deus estivesse dizendo a Cristo, assenta-te à minha direita. Isso. E o versículo 4 diz o quê? Diz assim, jurou o Senhor e não se arrependeu. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, quando este homem que subiu, esse Messias, que Deus mandou assentar-se ao seu lado direito, Sim. e é bom sempre lembrar, não é sentar-se, é assentar-se. Ou seja, fazer algo, assumir uma posição para fazer alguma coisa. Até que eu ponha teus inimigos, pôs cabelo nos teus pés, ou seja, tapete, estrado. Tu és, aí olha para ele e diz, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, estes Messias que está sentado à direita de Deus, eles faria um trabalho, ele agiria como um intercessor junto ao Pai, daí ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, a confirmação é Marcos 16:9, já que havia uma profecia sobre a ascensão, vamos ver o que acontece com Jesus de Nazaré depois que ele sobe ao céu. Marcos 16:9. Versículo 9 diz assim, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Isso, Marcos 16:9. Aí diz, e quando dizia isto, 19, desculpa. Marcos 16, versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, está relacionado ao Salmo 110, né? Sim. Ou seja, no Salmo 110 nós vamos ver a profecia e em Marcos capítulo 16, versículo 19, nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. Jesus assentando-se à direita do Pai. Agora veja que coisa interessante. Quando os rabinos estudavam a história do Messias, para ele era normal. Mas nós, olhando para Jesus de Nazaré, o homem assentou-se à direita de Deus. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, Jesus diz assim, não é? Que ele assentou-se à direita de Deus. Como é que diz aí, professor Johnny? Apocalipse 3:21. 3:21. A quem vencer... Deixa eu ler esse texto. Diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí a prova de que está assentado com o Pai. Observe, assentado com meu Pai. Não é ao lado do meu Pai, com meu Pai. Ou seja, Deus, como Deus é o juiz de toda a terra, entregou agora o juízo a Cristo. Então, Cristo está no céu, reinando com o Pai,
no céu, na terra e debaixo da terra. A obra da redenção está entregue a este Senhor Jesus. Isso então, seria uma espécie de uma recompensa, professor? Sim, é uma recompensa. Porque a maior coisa que acontece com a pessoa, professor Givanildo, que faz o bem, é ser recompensado. Quando a gente olha assim, a sensação que Jesus experimentou de fazer a obra do Calvário, poderia para ele ser uma recompensa. Olha, eu fiz uma obra, morri pelo homem. Mas não é esta recompensa que a gente se refere. É a recompensa de saber que alguém está beneficiado pelo sacrifício que a pessoa fez. Portanto, então falamos da felicidade de ter contribuído para alguém ser feliz. Repetindo, nós não estamos falando da felicidade, da recompensa interior de Jesus, sentir porque fez o bem a alguém. Não, eu estou sentindo da felicidade que ele sentiu por alguém se achar feliz. Givanildo faz algo por mim que eu não esperava. Então eu agradeço a Givanildo. A Givanildo poderia se achar, olha, eu fiz o bem, mas não é esse. É saber que eu estou feliz porque aconteceu aquilo comigo. Esta é a verdadeira felicidade. Então eu posso dizer, professor, que o Salmo 110, ele é um salmo messiânico, né? Sim, senhor. Porque existe essa promessa, essa profecia de que o próprio Deus diria ao seu filho, né? Assenta-te à minha direita, e nós vamos ver esse cumprimento em Marcos, né? E em outros textos da Bíblia que diz que Jesus está à direita de Deus. Agora, eu gostaria que o senhor me explicasse, professor, nos explicasse acerca desse personagem, né, que é tão contraditório. Eu digo contraditório porque há quem negue que Melquisedeque tenha sido um personagem real, há quem diga que foi uma teofania, por exemplo. E no Salmo 110, verso 4, diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, são duas perguntas que eu gostaria de fazer. Primeiro, quem é esse Melquisedeque aqui? É um personagem real, realmente foi um homem, foi uma aparição divina? E a segunda pergunta seria o sentido, o que significa segundo a ordem de Melquisedeque? Bem, esta é uma pergunta recorrente dos seminários, não é assim? Isso, é comum fazer essa pergunta. Então, Melquisedeque foi uma pessoa física, viva. Para o senhor ter uma ideia, a tradição judaica, a tradição, não é a teologia judaica. A tradição judaica afirma que Melquisedeque é Sem, filho de Noé. Ao fazermos as contas dos anos que Sem, filho de Noé, viveu, percebemos que a época em que Abraão chegou em Canaã, Sem ainda estava vivo. Tá certo? Assim, os judeus afirmam, como tradição, que Melquisedeque era Sem. Então, Melquisedeque, ao ser apresentado na Bíblia, ele se apresenta como um ser grande, onde o menor serve ao maior. Abraão, depois da guerra, que teve com aqueles reis, que venceu, ele achou por bem ficar agradecido a Deus, e ele, como é que ele poderia ser agradecido a Deus, orar a Deus, te agradeço, Senhor? Não, para dar continuidade à obra de Deus. Daí ele pegou dízimos e ofertas e levou a Melquisedeque, que era sacerdote em Salém. Este homem, ele teve uma vida genealogicamente obscura. O Espírito Santo escondeu do escritor... Omitiu, né? Omitiu, muito bem, seria dele. A palavra correta, do escritor de quem era pai e mãe de Melquisedeque, quem era a família. Omitiu, literalmente omitiu. Então, quando o escritor aos Hebreus diz assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não significa dizer que ele seja um ser angelical, por exemplo. Não. Significa dizer que aquela informação ela foi omitida, né? Sim, até porque ele é um tipo de Cristo e possivelmente por essa razão foi omitida essa origem de Melquisedeque. Que Deus tem tudo sob domínio. Sim.
tudo que vai acontecer, que acontece, que já aconteceu, está na presciência de Deus antes da fundação do mundo. Aí Deus, lá, antes da fundação do mundo, disse, olha, haverá fulano, você será um sacerdote. E eu não vou permitir que ninguém fale sobre seu pai, sua mãe, sobre sua família. Mas por quê? Porque você vai ser um tipo de alguém divino. Que esse alguém divino também, humanamente, divinamente, não vai ter pai nem mãe. Então, Melquisedeque era um ser, um sacerdote, um intercessor, porque a palavra em sacerdote, significa intercessor. De quem? Do povo. Aí Abraão vai e leva o dízimo para Melquisedeque comer, claro, e também abençoar outros. Daí Abraão levou o dízimo, porque Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Observe que não está falando de um sacerdote de Canaã, do Deus Altíssimo, do El Elyon, do Deus Altíssimo, aquele que, conforme o Salmo 91, o que habita os esconderijos do Altíssimo, está sobre uma rocha tão alta que vê o mundo de cima para baixo. É este Deus que Abraão leva a dízimo, a este Melquisedeque, que é sacerdote desse Deus. Em outras palavras, Abraão leva a dízimo a um homem que intercede por outros homens diante de Deus. Eu gostaria de ler esse texto, professor, de Gênesis capítulo 14, que fala exatamente sobre este ser, que esse contexto aqui de Gênesis 14 nos mostra que ele era um homem comum, não é? Sim. Eu digo homem comum assim, um homem que foi gerado, nascido de mulher normalmente, porque o texto diz, Gênesis capítulo 14, versículo 18, e Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, ele era rei da antiga cidade de Jerusalém, vamos dizer assim, não é? Antes de haver a conquista de Davi. Ele era rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele tanto era rei, quanto também era sacerdote. E abençoou e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então ele era rei de Salém, ele era sacerdote, e ele abençoou Abraão, não é assim? E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ele também recebeu o dízimo de Abraão. Não é isso? E querendo aproveitar, professor Júnior, no ensejo, para dizer o seguinte, de onde nós, os cristãos, praticamos o dízimo? De Abraão. Voluntariamente se faz isso. Antes da lei. Antes da lei. Eu não dou o dízimo por causa da lei. Não, senhor. Eu dou o dízimo porque sou agradecido ao Deus da glória. Observe o que Melquisedeque diz. O senhor poderia ler novamente para o... Gênesis 14, 19 diz, e abençoou e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Sim. E deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo antes mesmo da lei. É como o senhor falou, Melquisedeque era rei. Sim. Sacerdote, o intercessor dos homens diante de Deus. Chamou Abraão servo do Deus Altíssimo. Sim. E Abraão, considerado o menor do que Melquisedeque, doou dízimo das suas conquistas a Melquisedeque. Portanto, Melquisedeque se torna uma figura quase divina, não é? Por que ela se torna quase divina? Porque não tem genealogia. Porque todos os personagens importantes das escrituras sagradas, todos eles têm genealogia, nome de pai, de antepassados. Mas Melquisedeque não tem. Por isso que falamos a princípio que os judeus, em sua curiosidade, em seu trabalho de criar tradições, argumentam, mas não provam, que Melquisedeque é filho de Noé. Daí este homem é um sacerdote eterno. Né? Por que ele é um sacerdote eterno? Porque ele era sacerdote antes da instituição da lei. Antes de Deus chamar Arão e seus filhos para serem sacerdotes, já havia sacerdócio. Então, qual é então o relacionamento da eternidade do sacerdócio de Melquisedeque em relação a Deus? É isso que o senhor está falando. A lei veio depois. O sacerdócio arônico, ele é uma figura do sacerdócio de Melquisedeque. Observe que lá na frente a gente vai ver que Arão entrava no Santíssimo.
Sim. E o sacerdote ficava no santo. Do santo, Tá exato. certo? Então, Melquisedeque nunca é chamado sumo sacerdote. Sim. Nunca. É chamado de sacerdote. Porque Melquisedeque intercedeu aqui. E a sua figura principal, que é o Messias, intercederia lá. Deixa eu ler um texto, professor, lá em Hebreus. Eu acho que é muito importante, muito válida essa explicação acerca de Melquisedeque, exatamente porque é um personagem assim muito contraditório. Quando eu digo contraditório é porque existem muitas interpretações distintas acerca desse personagem. O escritor aos Hebreus, né, que você sabe disso, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para demonstrar, não é, a superioridade de Cristo. Nessa epístola, embora seja uma carta anônima, mas Jesus é demonstrado aqui como alguém que é superior aos anjos, superior a Moisés, superior à lei, superior ao sacerdote, superior ao sacerdócio, enfim. Jesus é superior a todos, a tudo. E no capítulo 7 ele diz, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, né, como nós lemos em Gênesis 14, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, ou seja, se Melquisedeque abençoou Abraão é porque era maior do que Abraão, não é isso, professor? Sim, senhor. Sim, senhor. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, ou seja, Abraão deu dízimo a Melquisedeque porque ele era exatamente o sacerdote. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. E é esse versículo de número 3, professor, que muita gente usa para dizer que ele é um personagem divino ou celestial. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo o princípio de dias nem fim de vida. Em outras palavras, não é, o escritor aos Hebreus está dizendo assim, não foi registrado quem é seu pai, quem é sua mãe, a sua ascendência, a sua genealogia, não foi dito, por exemplo, quando foi que ele nasceu, nem quando ele morreu. Ou seja, são informações que a Bíblia omitiu, né? Sim. Mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ou seja, como ele é um tipo de Cristo, não foi registrado essas informações exatamente para que ele tipificasse a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o senhor falou muito bem sobre esse personagem. Sim. E o lugar dele e a pessoa de Cristo. Sim. Como o senhor falou, a carta aos Hebreus não é a carta aos gentios, não é assim? Sim, É a carta aos Hebreus. Hebreus, exato. Acredita-se que essa carta, na prova, mas acredita que foi Apolo que escreveu. Já no seminário já pedi para fazer certos estudos e não tem como provar isso. Pensam que através das escritas, do tratamento de escritores, e os escritores mais sérios apontam Apolo, não é? Não apontam Paulo para isso, porque não tem uma certa saudação. Mas se foi Paulo, também ele omitiu as saudações, porque ele está falando para judeus, ou hebreus. Então, ele está dizendo que Jesus de Nazaré é superior a Melquisedeque naquilo que Melquisedeque fez. Se Melquisedeque é rei, ou foi rei, Cristo também é rei. Sacerdote, Melquisedeque era rei de Salém. Cristo, rei de toda a terra. Melquisedeque, sacerdote, lá naquela época, que não entrou no Santo dos Santos. Cristo Jesus entrou no Santo dos Santos, assentou-se à direita do Pai e intercede pelos seus. Tá certo? Então, daí ele ser sacerdote segundo a ordem, ou seja, a ordem eterna. Como está escrito, não sei se o senhor leu aí, Hebreus 7:21. Não, esse aí eu não li não. Não li ainda agora, não. Professor. E é bom lembrar, quando diz segundo a ordem de Melquisedeque, não é no sentido assim, que Melquisedeque ordenou, deu uma ordem, não nesse sentido, mas é como se fosse segundo o mesmo princípio de um sacerdócio eterno. Sim, porque o sacerdote araônico, o próprio Arão, que era o sumo sacerdote, a gente lê nas Escrituras, que antes de ele entrar no Santíssimo, ele fazia sacrifício por ele. Sim. Tudo que ele fazia um sacrifício primeiro por ele. E depois tomava um banho e trocava de roupa. Ou seja, Arão, por mais que você faça sacrifício, você continua sendo um homem, é um sacerdócio transitório, certo? Mas Melquisedeque não é um sacerdócio transitório.
ele é um sacerdócio eterno. Eterno. É interessante, professor, que esse texto de Hebreus 7, 21, ele faz menção ao Salmo 110, que nós estamos estudando. Ele diz assim, mas este quem? Melquisedeque, né? Com juramento, por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o eterno que nós estamos falando é a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Não é Melquisedeque que é eterno, é a ordem sacerdotal. Certo. Então, Melquisedeque era um sacerdote, segundo Deus o chamou para isso, era um sacerdote terreno, transitório e mortal. Porque sai Melquisedeque como sacerdote e entra Cristo como sacerdote eterno. Então, o eterno que estamos falando na ordem de Melquisedeque, não é que o sacerdócio de Melquisedeque está acima. O Melquisedeque foi transitório, terreno, transitório e imortal. Mas a ordem sacerdotal dele é eterna. Professor, há um outro texto aqui em Mateus, capítulo de número 22, os versículos 41 a 46, que também está relacionado ao Salmo de número 110. Cristo, filho de Davi, eu vou ler esse texto e pedir para o senhor explicar por que é que Jesus mencionou o Salmo 110 nessa ocasião. Mateus 22, versículos 41 a 46, diz assim, e estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, ou seja, agora não foram os fariseus que interrogaram a Cristo, foi o inverso, né? Cristo interrogou os fariseus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram, de Davi, ou seja, os fariseus responderam. Disse-lhe ele, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. O senhor pode explicar esse texto para nós? Observe, quando a gente olha para Jesus lá no templo com os doutores, Sim. que muitas pessoas erroneamente pensam que Jesus estava ensinando aos doutores. Não estava, ouvindo-os e interrogando-os. Isso. Então, porque a lei em Deuteronômio dizia que qualquer israelita poderia interrogar qualquer doutor da lei a respeito das Escrituras. Então, Jesus estava no direito dele. Sim. E como muitos doutores da lei interpretavam as Escrituras erroneamente, tanto é a prova que não enxergaram em Jesus de Nazaré o Messias de Israel, Jesus, já às portas da cruz, dentro de Jerusalém, ele vai falar com os escribas e os fariseus, os doutores da lei. Porque, segundo eles, o Messias era divino. Havia uma confusão, uma especulação lá nos rabinos de Israel, quem era o Messias. Um ou dois chega a dizer, era Deus. E estes só eram respeitados. Mas outros diziam, não é Deus. Mas se firmou a ideia de que o Messias era divino, mas que não era Deus. Aí Jesus, que não tinha feito nenhuma destas perguntas, agora, às portas da cruz, ele chega onde estava aquele grupo de homens saduceus, aquele tipo de pessoas, ele pergunta, de quem o Messias é filho? Todo mundo sabia que o Messias era filho de Davi. A prova é tão grande que os rabinos sabiam, e o povão também sabia, que o cego que estava em Jericó também sabia, quando disse, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, ele estava dizendo, meu rei, socorra-me. Aí então Jesus pergunta a eles, de quem o Messias é filho? Aí ele disse, de Davi. Aí, se é filho de Davi e vocês dizem que ele é divino, mas não é Deus, porque o próprio Davi, ao profetizar, diz, disse o Senhor, disse Jeová, a Jeová, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Observe que Davi chama ele meu Senhor. Uhum. Então, está chamando o seu descendente de meu Senhor.
Então Jesus, aí quando Jesus disse, por que Davi chama ele de meu Senhor, de Senhor? Davi está dizendo, queridos escribas e fariseus, que o Messias é Deus. Aí eles se calaram, nunca mais ousaram fazer pergunta. Professor, então eu posso dizer que este Salmo 110, ele é um salmo messiânico, ele aponta tanto para essa ascensão de Cristo, o retorno ao céu, retorno ao lugar de origem, assim, onde o próprio Deus Pai diz ao Deus Filho, né? Assenta-te à minha direita, né? Até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés, e também faz menção a esse sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio eterno, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Eu gostaria, professor, que o senhor nos explicasse aí, já que estamos falando de sacerdócio, as principais diferenças entre as ofertas, os sacrifícios do Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo. Qual a relação entre as ofertas, os holocaustos, lá do tabernáculo, do templo, e o sacrifício de Cristo, já que ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Os sacrifícios, instituído pela lei, eram sacrifício de animais. Eles empurravam para a frente o pecado do povo. Daí cobria. Era uma espécie de um paliativo, posso dizer assim, enquanto Cristo viesse. Então, naquele ano, se fazia o sacrifício para pacificar Deus. Por isso a tampa da arca é chamada de propiciatório. A palavra propiciar significa pacificar, apaziguar, acalmar. Daí o sangue ser aspergido sobre a tampa da arca, o propiciatório, que era para pacificar Deus, para apaziguar a ira divina contra o pecado de Israel. Aí, então, durante um ano inteirinho, Deus estava pacificado. No ano seguinte, novo sacrifício. Então, é impossível que sangue de touros e de bodes limpe pecado. Daí Deus preparou o cordeiro antes da fundação do mundo, e os profetas do Antigo Testamento trabalharam muito isso, para colocar na mente do povo de Israel que o Messias chegaria, que seria o cordeiro. João o Batista entendia isso, professor Givanildo. Em 1:29 de João, quando Jesus se aproxima do Rio Jordão, que João está batizando, João, inspirado pelo Espírito Santo, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este sacrifício arônico era passageiro. Os sacrifícios de animais eram passageiros. Aquele sangue não limpava pecado. Aí Deus vem com o sacrifício e o próprio sacerdote. Por isso que a Bíblia diz, Cristo ofereceu-se a si mesmo. A Deus. Entendeu? Então, ele é um sacerdote que se oferece. Ele é sacrifício e ele é sacerdote. Que coisa interessante. Jesus é ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. Justamente. Daí ele fez isso voluntariamente, agradavelmente a Deus, e Deus achou isso, aspirou com um aroma suave. Então, Deus se agradou. Por isso que aquele texto que o senhor leu anteriormente, ou foi em outro programa, sobre a ressurreição, sim, certo? Sim, sim. Deus o ressuscitou, mas por quê? Porque agradou-se do seu trabalho. Não foi Jesus que ressuscitou, professor Givanildo, foi Deus que ressuscitou Jesus. Jesus já tinha dado sua vida, estava morto. Teria que ter outra vida. Daí Deus deu outra vida ao homem chamado Jesus. No homem chamado Jesus corria nas suas veias sangue humano. Tá certo? Sim. Do homem divino, claro. Mas aí Deus colocou no homem chamado Jesus, no novo corpo, o seu poder. Então Cristo ressurgiu pela vontade e o querer do Pai, porque agradou-se do seu sacrifício. Daí porque ele, repetindo as suas palavras, era a oferta e também o ofertante. Então nós podemos dizer que todas aquelas ofertas, aqueles rituais, aqueles sacrifícios do Antigo Pacto, não é? Eles, na verdade, eles apontavam para Cristo, né? O Cordeiro, sim, que seria morto, né?
Nós vamos ver isso, por exemplo, em Gênesis capítulo de número 4, quando Abel já oferece uma ovelha. Nós vamos perceber isso nas ofertas de Jó, Sim. nos holocaustos e altares levantados por Abraão. Nós vamos ver isso na lei de Moisés, né? Aquelas ofertas, aqueles sacrifícios que eram realizados continuamente. Tudo isso aí simbolizava Cristo, que viria ao mundo para realizar um sacrifício perfeito, né? E como já vimos, professor, em aulas anteriores, Jesus veio, foi à cruz do Calvário, realizou o sacrifício único e perfeito, né? Inclusive é bom lembrarmos isso, que um dos maiores anelos hoje do povo judeu, eu não vou dizer o maior, porque o maior é receber o Messias, eles ainda estão aguardando o Messias, mas um dos maiores desejos do povo hebreu hoje, do povo judeu, é reconstruir o templo. E para que eles querem reconstruir? Para voltar às ofertas e os sacrifícios, que para nós já é desnecessário. Jesus já veio, já morreu, já deu sua vida por nós, para nós não faz mais sentido essas ofertas. Então, o senhor tocou num ponto interessantíssimo. Eles querem renovar os sacrifícios do sangue derramado. Sim. Antes de aceitarmos Jesus, vimos o sacrifício. Aceitamos Jesus, o sacrifício não está mais na cruz. O sacrifício está assentado à direita de Deus, intercedendo por seu povo. E como já dissemos no programa anterior, Jesus veio ao mundo, habitou entre os homens por um período de aproximadamente 33 anos, ficou conhecido pelos seus ensinos, pelos milagres que realizou, ficou conhecido como profeta de Nazaré da Galileia, mas a obra mais importante que Jesus realizou foi ir à cruz do Calvário, dar a sua vida por nós. Morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do nosso resgate, o preço da nossa redenção, ressuscitou ao terceiro dia, mas não voltou imediatamente ao céu. Ainda apareceu vivo, com muitas infalíveis provas, por um espaço de 40 dias, aparecendo aos discípulos, às mulheres e, em certa ocasião, até um grupo de quase 500 irmãos. Mas depois de 40 dias após a sua ressurreição, chegou o grande dia de ele retornar ao céu, seu lugar de origem, como já havia sido dito no Salmo de número 110. E isso está registrado pelo médico Lucas no livro dos Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, que diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 seres angelicais, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Então Jesus, quando esteve aqui, exerceu sacerdócio, dando a sua vida por nós, morrendo na cruz do Calvário. Como já disse o professor Saulo, ele foi ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. Ele continua exercendo o seu ministério sacerdotal, intercedendo por nós, mas em breve virá nos buscar para nos levar para si, como ele mesmo nos prometeu. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é o momento de responder perguntas, de ler mensagens, de enviar saudações. Eu quero agradecer mais uma vez a você por suas orações, por sua audiência, a você que tem enviado a sua mensagem, a sua dúvida e a sua pergunta para nós. Vamos ler a primeira pergunta. A primeira pergunta que vamos responder hoje chegou aqui é do irmão João Bosco, da Igreja Batista do Ibura. Eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão João Bosco e aos queridos irmãos da Igreja Batista aqui do Ibura. Deus abençoe. E ele diz: a paz do Senhor. Pergunta aos professores: o anticristo pode ser do país de Israel ou de qualquer outro? Que Deus abençoe. Professor, o senhor que escreveu uma obra falando acerca da grande tribulação, palco do anticristo,
que é que nós podemos dizer acerca do anticristo? Ele será um israelita, será um europeu? O que é que as profecias dizem acerca desse personagem? Olhando pelo prisma de um judeu, eu como gentil, igreja, olhando com a visão judaica, eu jamais aceitaria um rei esperado gentil. Certo. Eu esperaria um rei da minha nacionalidade, Certo. ou seja, judaica. Certo. Portanto, eu não acredito num anticristo gentil. Certo. Eu acredito no anticristo judeu. Certo. Então, ele será com certeza da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Sim, senhor. Ele terá, inclusive, como comprovar isso. Sim. Agora, permita-me fazer outra pergunta. Professor, existe a possibilidade de ele ser um judeu, mas não ser necessariamente israelense, nascer em outro país? Sim, não é? sim, sim. Porque Daniel capítulo 9, versículo 26, fala sobre o povo do príncipe que adivinha que vai destruir a cidade, sim. né? E como a cidade foi destruída de Jerusalém por Roma, Sim. talvez ele seja, digamos assim, da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, seja um judeu. Descendência da vida. Isso. Tem que passar por aí. Tem da tribo de Judá. Embora que possa nascer em qualquer lugar do mundo, inclusive pode ser um europeu, não é isso? Sim. Muito bem. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. Desta feita, de Joseana Creuza, de Riacho Pequeno, Belém de São Francisco. A nossa irmã Joseana é uma telespectadora assídua, sempre envia mensagens, sempre envia perguntas. Eu quero enviar saudações à nossa irmã Joseana Creuza, aos queridos telespectadores aí de Riacho Pequeno, em Belém de São Francisco. Ela diz: a paz do Senhor Jesus, acabei de comprar o livro do mestre Saulo Soares. Agora tem os dois, Israel e a Igreja, é Jesus de Nazaré, o Messias. Que bom! Quero parabenizar os dois professores, Saulo Soares e Givanildo Hermano, por esse ministério. Acompanho o professor Givanildo desde os eventos escatológicos e sempre oro por vocês e toda a Rede Brasil. Obrigado, irmã Joseana, por suas orações, obrigado por sua mensagem, obrigado por sua audiência. Feliz que a senhora adquiriu essas duas obras que são maravilhosas e não deixe de adquirir também o livro A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, que vai lhe ajudar muito também. Deus abençoe a senhora e a sua família. Vamos responder mais uma pergunta. Irmão Paulo Ambrósio, de Dourado, São Paulo, que também é um telespectador assíduo. Irmão Paulo Ambrósio sempre envia mensagens, sempre envia perguntas. E eu quero mais uma vez enviar saudações ao irmão Paulo Ambrósio e aos queridos irmãos aí de Dourado, no estado de São Paulo. Ele diz assim: professor Givanildo e professor Saulo, por gentileza, queria fazer duas perguntas para vocês. Primeira, quem tem o seu nome escrito no livro da vida pode ter o seu nome riscado? Pois pela sua onisciência, Deus sabe quem tem o seu nome escrito no livro da vida. O que é que podemos responder ao nosso irmão Paulo Ambrósio? Nós podemos responder o seguinte, professor Givanildo, que Judas Iscariotes, lá no Evangelho de Mateus, Sim. ele é chamado e a ele é delegado o poder juntamente com os demais. Sim. E eles operam, cura enfermos, expulsa demônios, prega o evangelho. Na volta, Jesus diz: não vos alegrai com isso, mas porque vosso nome está escrito no livro da vida. Certo. Tá certo? E lá a Bíblia diz que ele se perdeu. Sim. Saul, o rei de Israel, foi ungido e se perdeu. Certo. Tá certo? E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Observe que aquele quer dizer o seguinte: se ele perseverar. Sim, sim. Portanto, se não perseverar, é riscado. E a Bíblia diz que quando aceitamos Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. Certo. Aí, enquanto perseverarmos, está lá escrito. Então, por inferência, Jesus está dizendo: se deixar o evangelho, a gente risca seu nome. Entendi. Inclusive foram palavras de Moisés, né? Sim. Moisés até pediu para arriscar o seu nome. Muito bem. A segunda pergunta do irmão Paulo Ambrósio é a seguinte: como os heróis da fé receberão seus galardões? Serão diferenciados? Podemos dizer que sim, né, professor? Sim, porque os galardões serão dados de acordo com o trabalho da pessoa. Com o trabalho das obras. Haverá os galardões de mártires, o galardão de pastores. Para o senhor ter uma ideia, lá em Pedro diz que todo pastor terá sua coroa de glória. Certo. A glória de ter conquistado, de ter trabalhado. Todo ele, independentemente, certo? De ser acadêmico, de ser um doutor, muito simples.
Então, as coroas, os galardões serão dados a partir do seu trabalho. Da obra de cada um. Então eu posso dizer ao irmão Paulo Ambrósio que os galardões serão sim diferenciados de acordo com a obra de cada um. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem. Josineide Barros, aqui de Olinda, quero enviar saudações à nossa irmã Josineide, à sua família e aos queridos irmãos aqui da cidade de Olinda. Ela diz: a paz do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso entender e ter crescimento através do ensinamento escatológico. Só gratidão aos professores Saulo e Givanildo. Deus vos abençoe grandemente. Amém, irmã Josineide, que Deus abençoe a senhora e a família. Obrigado por sua mensagem, por sua audiência e por suas orações. Vamos responder mais uma pergunta. Miguel, lá da área 64, eu quero enviar saudações ao nosso irmão Miguel e aos queridos irmãos aí da área 64. Ele diz assim: a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo. Tenho 82 anos e não perco um programa. Tenho aprendido muito com os irmãos. Desde já agradeço aos irmãos. Gostaria de saber em que período o mar não vai mais existir, se é no período do milênio ou no estado eterno. Eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Miguel, né? 82 anos, mas gosta de assistir o programa. Que bom. Ficamos felizes. E olha essa sua pergunta muito interessante, viu? Professor Saulo, como é que nós vamos responder ao irmão Miguel? Se o mar não vai existir, se é no milênio ou se é no período do estado eterno e perfeito? Primeiramente, eu quero mandar a paz e um abraço para o irmão Miguel. Isso é pergunta de pessoas que lê Bíblia. É verdade. Não é? Então, conforme as Escrituras, esse período aí será o reino eterno. O reino eterno. É? Apocalipse capítulo 21 já é pós-milênio, né? Já é depois do juízo final, então já será no estado eterno e perfeito. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem. A irmã Nativa Lima, lá de Toritama, quero enviar saudações à irmã Nativa, também os queridos irmãos aí da cidade de Toritama, pastor Severino Júnior, toda a igreja aí em Toritama. A irmã Nativa diz assim: a paz do Senhor, meus queridos professores, Givanildo e Saulo Soares, eu sou apaixonada pelo programa Instantes Finais. Já aprendi muita coisa e sei que vou aprender muito mais. Eu amo vocês, no amor do Senhor, um forte abraço. Irmã Nativa, Deus abençoe a senhora. Obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência, obrigado por sua mensagem. Ficamos felizes, gratos a Deus, em saber que a senhora está amando o nosso programa e está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço também para a senhora e para a sua família. Vamos responder mais uma pergunta. Nilton e Nilda de João Pessoa, na Paraíba, quero enviar saudações ao irmão Nilton, à irmã Nilda, aos queridos irmãos aí paraibanos, principalmente da cidade de João Pessoa. O irmão Nilton e a irmã Nilda diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, parabéns pelo programa Instantes Finais, aprendemos muito com esse programa, é uma bênção, estamos ligados. Quero saber a respeito da besta que vai subir do mar e a besta que vai subir da terra, que fala lá em Apocalipse. Que besta é essa? Tenho dúvidas a respeito dessa passagem. É uma besta mesmo, tipo besta-fera? Professor Saulo, o que é que vamos responder aí, irmão Nilton e irmã Nilda? Ô, irmão Nilton, irmã Nilda, a paz do Senhor Jesus. Uma boa pergunta. O capítulo 13 do Apocalipse fala de duas bestas. A besta que sai do mar e a besta que emerge da terra. Uma emerge do mar e outra da terra. Conforme o que aprendemos, a besta que emerge do mar, capítulo 13, versículo 1 ao 3, é o governo do final dos tempos. O mar são multidões. Deixe-me ler o versículo. E pus-me, 13:1 do Apocalipse, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 7 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfema. Versículo 2, e a besta que vi que era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a boca como de leão, e ela parecia um dragão, que é a reunificação da essência dos grandes impérios, que Daniel fala, que o professor Givanildo tem falado muito disso. Então, a besta que sobe do mar vem do mundo, um governo terrível, que é a besta. Por que chama besta? Porque as bestas, conforme a Bíblia, não são animais pacíficos ou domesticáveis.
tipo serpente, tipo um bicho peçonhento. Portanto, tanto o governo como o anticristo, que é também chamado besta, e como o falso profeta, que é chamado besta, são peçonhentos em relação às coisas de Deus. Então, esta besta que sobe do mar é o governo, e a besta que sobe da terra é um homem, tem 2 chifres, que significa 2 tipos de autoridade ou 2 tipos de poder que ele terá. Um chifre representa assessoria política, e o outro chifre representa assessoria religiosa. Então, só é procurar na história alguém que tem ou teve poder político e religioso ao mesmo tempo, para saber que nos últimos tempos, esta pessoa vai surgir para estar ao lado do anticristo como besta, ou seja, alguém que tem peçonha na vida que não agrada a Deus. Então podemos dizer, professor, que essas 2 bestas, na verdade, não é no sentido literal, um bicho, um animal feroz, mas está representando aí tanto o governo do anticristo, quanto também o falso profeta, né, que vai assessorar o anticristo. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem? Samuel Alves, lá de Abreu e Lima, quero enviar saudações ao nosso querido irmão Samuel, aos queridos irmãos aí da cidade de Abreu e Lima. O irmão Samuel diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo seja com esta amada produção e em especial com os meus professores. Gostaria de destacar o irmão Saulo Soares, sou seu aluno literário desde que adquiri o livro A Grande Tribulação e ainda não sabia que se tratava de uma pessoa bem chegada à minha família, pois no início da sua fé, o Senhor foi aluno de meu irmão Israel Galvão. Receba os cumprimentos deste seu irmão em Cristo. Professor Saulo, eu vou deixar o senhor à vontade aí para mandar saudações ao querido irmão Samuel. Meus olhos se enchem de lágrima. Israel foi o meu primeiro professor de escola dominical. Há uns 3 anos atrás, ele esteve na sala e eu fiz aquele elogio ao meu querido Israel Galvão. Ao seu pai também, irmão Galvão, que construiu a casa da minha irmã e contou muitas histórias maravilhosas. A Sininha, dirigente de seguração. Um abraço em todos vocês. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Professor Saulo Soares, nós queremos mais uma vez, em nome do nosso pastor presidente, em nome da equipe da Rede Brasil, agradecer sua presença aqui, dizer que tem sido muito bom, muito agradável lhe entrevistar, tem sido aprendizado para mim. Olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Ainda que nós não tivéssemos esse público de espectadores assistindo, mas para mim já seria de grande valia. Isso é muito bom para mim, que sou um amante da Bíblia e amante da escatologia. Tenho aprendido muito com o Senhor, não é? Foi muito maravilhoso hoje estudar sobre a ascensão de Cristo, o Salmo 110, sobre Melquisedeque. Isso tem sido um aprendizado para mim. E o que é melhor, não só a minha pessoa e a equipe que trabalha conosco aqui, que estamos sendo privilegiados, né? Mas que coisa maravilhosa, através da programação da Rede Brasil, da TV, das redes sociais, milhares de pessoas, né? Não só no Brasil, mas no mundo, estão assistindo essa programação. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Deus tem lhe dado vida, saúde. Nosso desejo é que o Senhor continue assim, com essa dedicação, escrevendo, ensinando a palavra de Deus. Eu espero que Deus nos dê muitas outras oportunidades, né? Já quero fazer um convite ao Senhor para a gente também fazer uma série aí estudando sobre a grande tribulação, né? Para darmos continuidade, porque nesse dia, hoje, domingo, bem como nas quintas-feiras, às 16 horas, esse programa tem sido uma bênção para todos os nossos queridos telespectadores. Obrigado mais uma vez por sua participação. Ô, professor Givanildo, eu quero agradecer por tudo também. E quero dizer a quem nos escuta que ame esse Jesus, ore a esse Jesus, que é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque tinha um sacerdócio terreno, transitório, e ele foi mortal. Então, a ordem sacerdotal de Melquisedeque, Deus deu ela a Cristo, que hoje é o único sacerdote. Melquisedeque sai da história e entra Cristo como sumo sacerdote eterno, imortal e para sempre. E se você deseja ter aulas presenciais com o professor Saulo, professor Givanildo, a dica é você
ser um aluno da nossa escola teológica. Quem sabe no próximo ano, 2025, você se matricula na nossa escola teológica e terá a oportunidade de estudar não só conosco, mas também com um grupo de professores capacitados para ensinar a poderosa palavra de Deus. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.